Mas tem um amor que ele é tão importante quanto quando você dá suas próprias forças ao próximo. E aí eu entro na parábola, né? Daquele cidadão que estava caminhando pela rua, né? Que é a parábola do bom samaritano, e ele é assaltado de supetão e passa ali na frente um religioso. Vê ele machucado, caído e fala, mas eu tenho que atender meus compromissos religiosos, não vou parar aqui, né? Mas coitado desse homem, vou orar por ele. E vai embora, vai orar por ele. Passa ali um levita, que é aquelas pessoas que cuidavam da manutenção do templo, cuidavam das escrituras, cuidavam da prática da lei. E o levita olha aquele homem, se compadece dele e fala assim, eu não posso parar aqui agora que eu tenho meus compromissos, mas eu vou orar por esse homem. Segue em frente. Passa depois do samaritano, que era visto o quê? Como uma pessoa de má vida, que não aceitava a religião judaica, né? Que não era, entre aspas, povo de Deus, que era uma pessoa do mundo, né? Era uma pessoa mundana, não era bem visto pela sociedade. Ele acolhe aquele ser, leva até uma taverna, cuida das feridas, pede para o dono da estalagem alimentá-lo até que ele se fortaleça, que ele estava numa viagem, já estava atrasado. Quando ele voltasse, o que faltasse, ele iria acrescentar. Com os cuidados com aquele homem. Quem teve mais amor? Quem tinha um nível de amor mais elevado? Justamente aquele que era visto como pessoa de má vida. Ele tinha um nível de amor muito mais elevado do que aqueles dois que se diziam religiosos. Né? Então, olha só, né, como que é o amor. Né? Ele sai da onde a gente menos espera. Às vezes a gente não espera um ato de amor de uma pessoa que a gente vê como uma pessoa de má vida. Né? E o amor, ele independe de classe social, né? Ele é uma luz que brota dentro do ser. E é interessante, né, que você falando que um estava sem tempo pelas tarefas religiosas, o outro também sem tempo. E nesse relato que Jesus traz, ele não coloca como se o samaritano tivesse tempo, né? Porque senão a gente poderia falar, então, mas ele era o único que tinha tempo. Não, né? Ele estava atrasado. Ele também estava atrasado, né? Ele também não tinha tempo. Ou seja, quem quer fazer, arruma uma forma. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? É isso aí. Ele quis fazer o bem e arrumou uma forma de fazer o bem de maneira que não o prejudicasse tanto, né? Ainda deixou lá os custos e falou, ó, o que ultrapassar, quando eu voltar, eu acerto, né? Então, e aí a gente entra numa das expressões do amor. Eu falei que o amor tem várias expressões, né? O bom samaritano, ele fez o amor incondicional, porque aquela pessoa naquele momento não tinha como dar nada em troca para ele. Estava como se fosse um indigente que todo foi roubado. Ele nem sabia se era um nobre, se não era, quem era, mas ele socorreu. Ele praticou o amor incondicional. Ele doou as suas próprias forças para levar ele até a estalagem. Carregou esse homem junto dele, né? E praticou a caridade. Né? E o amor e a caridade também andam de mãos dadas. E foi uma forma dele praticar a caridade. Aqueles outros homens tiveram a condição de praticar a caridade e não praticaram. Né? E aí a gente vê assim, Jesus disse, amai a Deus diante de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? E aí uma pergunta que eu lanço muitas vezes, quando eu vou nas casas espíritas, né, a gente consegue atingir o nível de amor que Jesus nos ensinou? O que você acha? Você acha que consegue? Não. Eu acho que a gente pode ter pico, né? Eu acho que a gente respondendo, não sei se era para eu responder dentro do que eu acredito, eu penso que a gente consegue ter pequenos pontos, pequenos momentos assim de manifestação de amor até de forma seletiva, né? A gente ainda até escolhe a quem nós vamos renunciar, a quem nós vamos nos doar, né? Mas por enquanto eu acredito que a gente tá distante, né? A ponto até de que acho que você vai falar mais desses que se destacaram na humanidade, mas você citou o Francisco de Assis, né? Você vê que até aquele que amou, eu não diminuindo o Francisco de Assis, mas ainda distante de Jesus,
no ato de amar, já marca a história, né? Sim, é verdade. Porque muita gente fala assim, olha, a gente não consegue ainda. Conseguiremos um dia, tá? Jesus nos deu os exemplos, nos deu o caminho. Todos nós seguimos o caminho à risca? Não. Mas nós já começamos a dar os primeiros passos. A nossa humanidade já deu os primeiros passos. Muita gente fala, o mundo está ficando pior. Não, era bem mais terrível antes. É que antes não era divulgado, e agora na era da comunicação se divulga tudo. Quanto mal feito hoje que foi corrigido, foi por causa de rede social, por causa de uma imagem de um celular, que pegaram o malfeitor e deram a ele a sua devida punição. Né? Porque agora fica mais fácil de enxergar, né? Se a gente escurecer aqui esse ambiente e mandar procurar essa caneta, essa caneca, talvez a gente não encontre. Mas acendendo a luz a gente encontra. Então o que aconteceu com a humanidade foi isso. A humanidade teve uma luz, né? E essa luz foi Jesus. Então hoje o mundo ele é bem melhor do que era antes, porque as pessoas antes eram muito mais embrutecidas, muito mais terríveis. E com o tempo foi evoluindo, né? Se a gente pegar aí o caso que você mesmo citou, né? A gente não consegue tudo, mas a gente já dá os primeiros passos. E tem espíritos que já deram grandes passos, que já refletem a luz do Cristo, né? Vou pegar um exemplo que você falou aí agora, né? Francisco de Assis. Ao contrário do jovem rico, ele renunciou à riqueza e foi viver o Cristo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.